Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Segunda aula de radioatividade. Essa aula também é super, hiper, mega importante. Por quê? Nessa aula, você já viu aqui, nós vamos trabalhar com as leis da radioatividade. E galera, se tem uma coisa que cai dentro de radioatividade, são essas leis. Eu gosto de dizer nas minhas aulas presenciais que isso aqui é o princípio básico que todo bom aluno, e eu sei que você é muito bom aluno, precisa saber. Todo bom aluno precisa levar para qualquer prova o que eu vou passar para você nessa aula. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo, porque essa aula é massa. Eu vou desmistificar a radioatividade para você. Vem comigo. Galera, primeira lei da radioatividade. Como eu falei para você, né? Lá na primeira aula. Se você não viu a primeira aula, volta na playlist e corre para a primeira aula. Beleza? Como eu falei para você na primeira aula, a radioatividade é um fenômeno que é um fenômeno espontâneo e natural, onde o que? Núcleos instáveis se transformam em núcleos estáveis. Essa transformação consiste na emissão de partículas do núcleo para fora do núcleo. A emissão dessas partículas, ninguém está vendo não, né? A emissão dessas coisas para fora do núcleo faz com que o núcleo, pessoal, ele fique o quê? Estável. Presta bem atenção. Para o núcleo adquirir estabilidade, a primeira partícula que ele pode jogar para fora é a partícula que a gente chama de partícula alfa. Então a gente vai trabalhar com a primeira lei da radioatividade, também chamada de primeira lei de Soddy. Beleza? Turma, vem cá. A partícula alfa, a gente está representando aqui, é uma partícula que ela tem duas características. Vou até mudar de cor aqui para que fique bem legal para a gente, tá? A partícula alfa, aí você representa a partícula alfa pela letra grega alfa, ela tem número de massa 4 e número de prótons 2. Isso é muito importante, presta atenção. Isso é muito importante que você vá para a prova com isso. Isso não vai estar na sua prova, você tem que saber. Então preste atenção, o núcleo instável, ele joga para fora o quê? Ele joga para fora uma partícula que tem 2 prótons, ou seja, 2 prótons saem do núcleo e ele joga para fora uma partícula, pessoal, que tem um número de massa 4. Beleza? Então, o núcleo instável, ele joga para fora essa partícula que a gente chama de partícula alfa. Turma, se o núcleo ele está emitindo uma partícula alfa, porque o núcleo ele é o quê? Instável, beleza? O que está acontecendo? Esse núcleo ele está se transformando em um outro núcleo estável. E é justamente essa transformação que a gente tem que saber fazer. Então vem comigo. Vem cá. Vou até sair aqui um pouquinho da tela. Eu tenho um átomo X e esse meu átomo X, olha só, ele é instável. O núcleo do meu átomo X é um núcleo instável. Esse núcleo instável do átomo X, ele vai emitir, quando eu falo para você que o núcleo emitiu, eu estou dizendo para você que o núcleo jogou para fora. Aí você escreve essa partícula que ele está jogando para fora do lado dos produtos. Essa partícula está indo embora. Então, o meu núcleo instável, ele emitiu uma partícula alfa. Quando o meu núcleo instável emitiu uma partícula alfa, esse meu núcleo instável, ele se transformou em um núcleo, olha só, estável. E esse núcleo estável, ele apresenta um outro número de massa e uma outra carga. Aí preste atenção, que o segredo das questões de radioatividade é você saber quem é essa carga, quem é essa massa. Isso é tão fácil de fazer. Vem com o papai que o papai te explica. Vem com o papai. Presta bem atenção.
Nas transformações nucleares, existe uma conservação da carga e existe uma conservação da massa. Flávio, como assim? Presta atenção. Se a massa desse cara é 4, a soma dessas massas aqui também tem que ser o quê? 4. Então, quando um núcleo instável emite uma partícula alfa, o núcleo estável formado, ele tem um número de massa 4 unidades menor. É o que, Flávio? É esse númerozinho aqui, menos 4. Tranquilo? Beleza? Vou fazer exemplo. Relaxa, eu vou fazer exemplo. Beleza? E quando esse cara que tem um número atômico Z emite uma partícula alfa, o átomo estável formado, ele tem um número atômico 2 unidades menor. Então vai ser Z menos 2. Tranquilo? Beleza? Então vem comigo para tu ver como é que é fácil. Olha só. O núcleo do urânio 238, ele é um núcleo instável. Então o urânio 238, ele emite partícula. Que tipo de partícula? O urânio 238, ele emite partícula alfa. O urânio 238, ele emite partícula alfa. Quando o núcleo do urânio 238 emitiu uma partícula alfa, o urânio 238 se transformou num átomo X. Esse átomo X, ele tem uma massa e ele tem uma carga. Vê como é que é fácil. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Aqui em cima, que vai ser... Vou botar assim, ó. Vou botar assim, viu? O número de massa desse cara X, o número de massa desse núcleo, tem que ser o número que somado com 4 dê 238. Eu vou colocar o número aqui, que somado com 4 dá 238. Então, galerinha, que número eu coloco aqui? Me diga, vá. 2, 3, 4. Muito bem. Se faz de cabeça. Não precisa fazer conta nenhuma. Se faz de cabeça. Porque radioatividade é fácil. Radioatividade é fácil. Você não vai ter dificuldade com radioatividade. Eu estou mostrando isso para você. Beleza? Vem comigo. Presta atenção. Aqui tu vai ter um outro númerozinho. Que número eu vou colocar aqui? É um número que somado com 2 dê 92. Galera, que número eu vou colocar aqui? Que número? 90. Por quê? 90 mais 2, 92. Beleza? Viu como é que é fácil? Presta atenção. Você pode estar falando assim, Flávio, diz menino. Eu preciso saber quando o cara emite partícula alfa? Não. A questão vai te dizer que o núcleo que você está trabalhando, ele é um emissor de partícula alfa. Beleza? Flávio, você pergunta de novo. Ô Flávio, diz menino. Eu preciso saber quem é X. Calma. De cabeça você não tem como saber quem é X. Mas se você pegar esse número atômico e você fizer a distribuição eletrônica, você descobre a família e o período desse cara aqui. Mas saber de cabeça? Claro que não. Até porque existe a tabela periódica para que você faça essa consulta. Tranquilinho? Belezal? Vamos para a nossa segunda lei da radioatividade? Então vem comigo, segunda lei. Vamos embora? Vamos embora, vamos dar continuidade ao nosso estudo das leis da radioatividade. Vamos para a nossa segunda lei. Segunda lei, também chamada de segunda lei de Soddy ou lei de Soddy e Fajans, beleza? Essa lei é a lei que vai trabalhar com a emissão de partícula beta. Turma, como eu falei lá na partícula alfa, não se esquece disso não. A partícula, você tem que saber como se representa. A partícula beta, nós representamos pela letra grega beta e não se esqueça, a partícula beta, ela tem massa desprezível e a carga da partícula beta
é menos 1. A partícula beta, ela pode ser considerada, e ela é considerada, como um elétron acelerado. Por isso que ela tem essa representação. Massa desprezível, por isso que a gente considera a massa como massa 0 e carga menos 1. Beleza? Tranquilo? Então, vem comigo novamente. Vem cá. Aqui, ó, tu tem um átomo X e o núcleo desse átomo X é um núcleo, olha só, instável. Beleza? O que esse núcleo instável vai fazer? Esse núcleo instável, ele vai emitir partícula beta. Você pode falar assim, ô Flávio, por que ele não emite partícula alfa? Ele não emite partícula alfa por diversos fatores, tá? A emissão de partícula alfa, a emissão de partícula beta é característica de cada núcleo. Existem alguns fatores que influenciam em qual partícula será emitida. Esses fatores eu não vou trabalhar aqui, porque esses fatores eles não são cobrados no Enem, beleza? Aí você pode continuar sua pergunta e você pode falar assim, Flávio, ei, eu preciso saber se o cara emite alfa e beta? Não. Fica tranquilo. A questão vai te dizer que o núcleo é um emissor de partícula beta. Tranquilão? Beleza? Vem de novo. Esse meu núcleo instável, ele para se tornar estável, ele emitiu partícula beta. Quando esse núcleo instável emitiu partícula beta, esse núcleo instável, ele se transformou em um núcleo estável. Beleza? Ele se transformou num núcleo estável. E esse núcleo estável, ele tem duas características. Primeira característica, o número de massa. O número de massa desse núcleo estável é igual ao número de massa do nosso átomo instável. Então, o número de massa desse cara é A. Beleza? Você já pode aí, ó, fazer uma associação bem interessante. Esse núcleo instável, esse átomo X e esse átomo Y, eles são isóbaros. Eles apresentam uma semelhança atômica importante. Beleza? Agora, o número atômico do átomo Y vai ser, olha só, o número atômico de X mais 1. Beleza? Vai ser o número atômico de X mais 1. Tranquilo? Então guarda isso e não se esquece. Quando o núcleo emite partícula beta, esse núcleo ele se transforma em um núcleo estável, e esse núcleo estável, ele tem o quê? Esse núcleo estável, ele tem o quê? Ele tem mesmo número de massa do átomo X e um número atômico uma unidade maior. Legal? Tranquilo? Vem comigo, vem comigo. Vem cá. Aqui eu vou mostrar para você a emissão de partícula beta pelo átomo de rádio. O átomo de rádio, ele é instável e o átomo de rádio ele apresenta o quê? Número de massa 225, número atômico, olha só, 88. Legal? Quando esse cara emitiu uma partícula beta, esse cara se transformou no átomo X. Esse átomo X tem uma massa. Qual é a massa? A mesma massa do átomo de rádio, 225. Tranquilo? Beleza? E ele vai ter uma carga, ele vai ter um número atômico. E o número atômico dele vai ser o quê? Uma unidade maior. O número atômico dele vai ser 89. Beleza? Aí lembra que eu falei para você lá na partícula alfa, as transformações nucleares, elas ocorrem com uma conservação da massa e com uma conservação da carga. Olha o que eu quero te dizer. 225 tem que ser igual a quanto? Esse número tem que ser igual à soma desses dois. Como esse cara é zero, obrigatoriamente esse número tem que ser quanto? 225. 88 aqui é menos 1.
Então eu vou ter que colocar um número aqui que, subtraindo 1, você acha quanto? 88. Então, 89 menos 1, 88. Segundo a lei da radioatividade. Viu como é que é fácil? Viu como é que é tranquilo? Aí calma, porque você agora tá meio aperreado. Você tá meio sem entender uma parada. Você tá tão sem entender que você não quer perguntar. Você tá com vergonha. Mas aí você levantou a mão e falou assim, Flávio! Ih, bicho, o que é que tu quer? Ô, Flávio, vê só. Tu falasse que a partícula beta é um elétron acelerado, não foi? Foi. A partícula beta é um elétron acelerado, sim. Mas, Flávio, tu não falou que a radioatividade era um fenômeno nuclear? Foi. É um fenômeno nuclear, espontâneo, onde núcleos instáveis, eles se transformam em núcleos estáveis. Ô, Flávio, como é que de dentro do núcleo sai um elétron acelerado? Tô entendendo não. Sabia que você ia me perguntar isso. E eu vou falar uma coisa pra você, viu? Só alunos extremamente atentos fazem essa pergunta. Gostei. Gostei da sua indagação. E eu vou te dizer, é possível sim. Sabe por quê, galera? Porque esse elétron, ele surge porque dentro do nosso núcleo instável existe um nêutron. E esse nêutron é esse cara aqui que é instável. Quando o nêutron instável, ele se decompõe para ficar estável, esse nêutron ele se decompõe em um próton, em uma partícula beta e em uma partículazinha que a gente chama de antineutrino, tá? Antineutrino. Então a gente tem um nêutron instável e esse nêutron instável, para ficar estável, o que ele faz? Ele se transforma em um próton, olha a representação do próton, massa 1, carga 1, em uma partícula beta, beleza? E um que? Antineutrino. Aí presta atenção. Esse próton, ele fica no núcleo. É por isso que quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, o número atômico ele aumenta em uma unidade. Por quê? Porque no núcleo ficou um próton. Essa partícula beta, ela é jogada para fora. E esse antineutrino, ele sai junto com a partícula beta. Esse antineutrino é uma partícula que nós poderíamos até dizer que é uma partícula desprezível, porque a massa dele é infinitamente menor do que a massa do elétron, tá? E ele não tem carga. Essas partículas, elas são tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que elas são chamadas por alguns autores de partícula fantasma, porque a detecção delas é extremamente difícil. Isso que eu acabei de dizer para você aqui é chamado de hipótese de Fermi, tá? Hipótese de Fermi, tá? Que é justamente a explicação do núcleo emitir uma partícula negativa, no caso, uma partícula beta. Beleza? Gostei da tua indagação, fiquei feliz e eu fiquei mais feliz ainda que eu pude fazer um aprofundamento importante, principalmente, viu, cara, para as particulares de Recife. Tranquilão? Beleza? Vamos para a nossa terceira lei, que eu vou mostrar para você a emissão de radiação gama. Vamos? Então vamos embora. Terceira lei da radioatividade, emissão de radiação gama. Vem embora. Vamos embora terminar nosso serviço com a nossa terceira lei da radioatividade, que é quando nós vamos aprender a questão da emissão de radiação gama. Preste atenção que é importante que você preste atenção no que eu estou falando. Viu que eu não falei partícula gama? Viu que eu falei radiação gama? Porque gama não é partícula. Gama é o quê? Gama é onda eletromagnética. Gama não transporta massa. Gama só transporta o quê? Energia. Beleza? Tranquilo? Aí preste atenção. Galera, a emissão da radiação gama, ela sempre vem acompanhada da emissão
de uma partícula alfa ou da emissão de uma partícula beta. Então, sempre que um radionuclídeo, sempre que um átomo, sempre que um núcleo instável emite partícula alfa ou beta, junto com a emissão alfa ou beta, existe a emissão também de radiação gama, beleza? Aí você diz assim, mas Flávio, por quê? Vem cá que eu vou te explicar. Vem cá, papai te explica. Vem cá, presta atenção. Eu peguei aqui o Césio-137, o mesmo radioisótopo do acidente de Goiânia, do tão famoso acidente de Goiânia, beleza? O Césio-137. Vem cá, o Césio-137, número de massa 137, carga, número atômico 55, ele é instável. O Césio-137, para adquirir a estabilidade, ele emite uma partícula beta. Quando o Césio-137 emite uma partícula beta, o Césio-137 ele se transforma num átomo de bário. O bário formado tem número de massa 137 e número atômico quanto? 56. Só que esse átomo de bário formado nessa transformação, ele apresenta ainda um grau de instabilidade. Esse átomo formado, ele é, como a gente chama na física, metaestável. Ele é um átomo formado a partir de uma transformação nuclear, mas esse cara ele ainda apresenta instabilidade. O seu núcleo ainda tem uma quantidade de energia muito grande e essa quantidade de energia está causando uma instabilidade nesse cara. Aí o que esse cara vai fazer? O bário 137 metaestável vai emitir radiação gama. A radiação gama vai liberar esse excesso de energia que ele estava e ele vai acabar se transformando num átomo de bário estável. Por isso que eu falei para você, toda vez que existe a emissão de partícula alfa e beta, existe também a emissão da radiação gama. Muitas vezes a radiação gama emitida, ela é omitida nas equações, tá? Como ela é omitida, você não tem a obrigação de saber que ali existe a emissão da radiação gama. Mas lembre-se, tá? Ela não está aparecendo, mas sempre que você emite uma partícula alfa ou uma partícula beta, tem sim a emissão de uma radiação gama. Tranquilo? Beleza? Para a gente fechar com chave de ouro essa aula, duas observaçõezinhas importantes. Vem cá. Primeira observação, a relação do poder de penetração. Essas partículas, pessoal, elas apresentam um poder de penetração e esse poder de penetração é o que faz com que essas partículas elas sejam prejudiciais não, sejam danosas. A palavra melhor é essa, tá? Faz com que essas partículas elas sejam mais danosas ou menos danosas a gente. Presta atenção. A radiação gama tem um poder de penetração maior do que a partícula beta. A partícula beta tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa. Eu gosto de fazer uma relação bem interessante dessas três partículas, tá? Presta atenção. O poder de penetração tem muito a ver com o quê? Com a massa. A massa da partícula alfa é 4, a massa da partícula beta é 0 e a radiação gama não transporta massa, só transporta o quê? Energia. Por isso que o poder de penetração da radiação gama é maior. Por isso que o poder de penetração da partícula alfa é o quê? Menor. Olha, a partícula alfa, até pegar um exemplozinho aqui, a partícula alfa, ela não consegue atravessar uma finíssima folha de papel, tá? Já a radiação gama, ela atravessa o nosso corpo. Só é detida por quê? Só é detida por placas de chumbo ou placas muito espessas de concreto. Tranquilo? E o poder de ionização. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, o que é poder de ionização? Ionizar é tirar íons. Essas partículas, quando elas são jogadas no ar,
Essas partículas, quando elas penetram o nosso corpo, essas partículas elas se chocam com moléculas. Esse choque das partículas contra as moléculas faz com que elétrons sejam retirados dessas moléculas. E essas moléculas elas podem se transformar em radicais livres, tão prejudiciais ao ser humano, tá? Então, quanto maior o poder de ionização, turma, maior é o dano que essa partícula pode fazer a gente. Então, o poder de ionização a gente tem alfa maior do que a beta, maior do que a gama. A partícula alfa tem o maior poder de ionização porque como essa partícula ela é muito pesada, ela se choca com muito mais facilidade contra átomos, contra moléculas, contra íons. Bem diferente da radiação gama. Tranquilo? Beleza? Turma, espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula de radioatividade, onde eu mostrei para vocês as leis da radioatividade. Turminha, assista essa aula 1, 2, 3, 4, 5, tantas vezes você quiser e for necessário. Por quê? Você não pode ir para a prova do Enem, mas para nenhuma outra prova de nenhum vestibular sem esses segredos que eu passei para você aqui. Beleza? Tranquilo? Beijão no coração, um forte abraço, tchau!